Quantas vezes já se viu num beco sem saída? Aqueles momentos em que parece que o universo inteiro conspira contra você. As contas se acumulam, as relações desmoronam, as oportunidades evaporam e também a gente sente um peso no peito que nem consegue descrever. É como se cada passo fosse uma batalha e cada respiração um esforço sobre-humano. Nesses momentos, há uma verdade antiga que ressoa através dos tempos, capturada nas palavras do Salmo 121. Levantarei os meus olhos para as montanhas, de onde virá o meu auxílio? Esta não é apenas uma pergunta retórica, é um grito da alma que reconhece sua própria limitação. Mas repara no movimento que o salmista propõe: erguer o olhar. Não é um convite para ignorar a realidade, mas para expandir a tua perspectiva. Porque quando olhamos apenas para o nosso redor, vemos somente o caos. Quando erguemos os olhos, começamos a vislumbrar possibilidades. E a resposta vem, não como um sussurro hesitante, mas como uma declaração firme. O meu auxílio vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é um auxílio qualquer, não é uma solução temporária. É um apoio que vem do próprio Criador do universo, aquele que colocou as estrelas no firmamento e desenhou os contornos das montanhas. A vida não nos prometeu facilidades. Há dias em que acordamos e questionamos tudo, nossa fé, nossas escolhas, nosso propósito. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. O Salmo 121 não nega estas realidades. Pelo contrário, reconhece-as e ainda assim afirma: há um lugar para depositar estas dores, há um colo que acolhe estas dúvidas. Talvez tenhas procurado respostas em diversos lugares, na sabedoria humana, nas distrações passageiras, nos prazeres momentâneos. Mas e se hoje fosse o dia de simplesmente parar e direcionar teu coração para o alto? Não precisas de grandes gestos ou palavras elaboradas. Às vezes, o mais profundo ato de fé é simplesmente erguer o olhar com um fio de esperança. Porque Deus não precisa de grandes demonstrações. Ele transforma a menor semente de fé em florestas de possibilidades. Ele pega o teu talvez hesitante e transforma-o em certezas inabaláveis. Quando o salmista pergunta: de onde virá o meu auxílio? Ele não está expressando descrença. Está abrindo o coração para receber uma resposta que já conhece, mas precisa ouvir novamente. E quantas vezes não somos assim? Sabemos as verdades, mas precisamos relembrá-las diariamente. Então, se hoje te sentes invisível, esquecido ou abandonado, escuta esta verdade. Deus vê-te, não de forma distante ou desinteressada, mas com um olhar que penetra além das aparências. Ele conhece as lágrimas que derramas quando ninguém está a olhar, os medos que não partilhas com ninguém, as batalhas que lutas em silêncio. Ergue o teu olhar. As nuvens podem obscurecer o céu hoje, mas o sol continua a brilhar acima delas. E Deus continua a ser Deus, independentemente das circunstâncias. Confia nesta verdade. Caminha nesta certeza. O Salmo 121 não é apenas um texto antigo. É uma realidade viva para ti, hoje. Já observou como a vida, por vezes, se assemelha a uma escalada interminável? Aquelas subidas que, só de olhar, já te deixam sem fôlego. O Salmo 121 menciona montanhas por uma razão profunda. Elas representam os desafios que parecem intransponíveis, mas também nos lembram que há sempre um horizonte mais amplo para contemplar. Quando o salmista questiona de onde virá o meu auxílio, ele expressa uma vulnerabilidade que todos sentimos. Quem nunca se encontrou numa encruzilhada, paralisado pela indecisão ou pelo medo? Quem nunca sentiu o peso da incerteza sem saber se deve avançar ou recuar? E muitas vezes, o cansaço é tão profundo que nem a ideia de tentar novamente parece viável. Mas a resposta ressoa com clareza cristalina. O auxílio vem do Senhor, o Criador de tudo. Pensa nisto por um momento. Se Ele foi capaz de formar galáxias e desenhar cada detalhe do universo, será que existe algum problema na tua vida que esteja além da sua capacidade? Ele conhece cada curva do teu caminho, cada subida e descida,
e permanece ao teu lado, sustentando-te mesmo quando as tuas próprias forças falham. A verdade é que a existência desgasta-nos. Relacionamentos complexos, responsabilidades que se acumulam, preocupações que não nos dão trégua. Há dias em que só queremos fechar os olhos e acordar quando tudo estiver resolvido. Mas Deus não se surpreende com o teu esgotamento. Ele compreende. É Ele quem renova as tuas energias quando pensas que já não tens mais nada para dar. Como diz Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Salmo 121 ecoa esta promessa. Esperar não é desperdiçar tempo. É confiar que, mesmo sem compreender todos os detalhes, existe um plano maior em curso. Observa um pormenor significativo. O salmista olha para as montanhas, mas não busca auxílio nelas. Ele eleva o olhar para atravessar o obstáculo, não para fixar-se nele. Isto é profundamente revelador, porque frequentemente ficamos tão focados no problema que acreditamos que a solução está dentro dele. Mas não está. O auxílio não reside na dificuldade, está acima dela. Está em Deus. Confia. Respira profundamente. A jornada pode ser extensa, mas tens um companheiro inigualável. Alguém que conhece o caminho infinitamente melhor do que tu, que é capaz de transformar vales sombrios em caminhos de serenidade, que abre passagens onde parecia não haver saída. Então, mesmo tropeçando, continua. Não desistas. Deus caminha contigo. E mais, não precisas de carregar o peso sozinho. Permite que Deus suporte aquilo que já não consegues carregar. Entrega, confia, aguarda. A subida é árdua, mas o cume oferece uma vista incomparável. E com Deus a paisagem é sempre mais deslumbrante do que poderíamos imaginar. Vem, caminhemos juntos, passo a passo. Ele sustentará-te até ao fim. Já te questionaste se Deus se esqueceu de ti? Sê honesto. Já sentiste aquele silêncio perturbador? Quando pareces orar sem cessar, clamar sem parar, mas a resposta parece nunca chegar. Ou pior, parece que ninguém está a ouvir do outro lado. Mas o Salmo 121 traz uma afirmação poderosa. Não dormitará nem adormecerá aquele que guarda Israel. Esta declaração é revolucionária. Por quê? Porque vivemos num mundo onde tudo tem limites. Até as pessoas que mais nos amam precisam de descansar, de se desligar, de recuperar energias. Mas Deus não. Ele é o guardião que permanece sempre alerta, vigilante, atento. E mais do que isso, Ele é pessoal. Ele é o teu guardião. E ser guardião aqui não se limita a vigiar. É cuidar com dedicação, é proteger com amor, é estar presente constantemente. Não estamos a falar de um cuidado genérico ou distante. É um cuidado personalizado, com o teu nome, com a tua história. Deus conhece-te pelo nome, reconhece a tua voz, identifica as tuas lágrimas. Ele vigia a tua vida com uma ternura que nenhum outro ser pode oferecer. Quando te encontrares no meio da tempestade, sentindo que tudo está a desmoronar, lembra-te disto: Deus não adormece. Ele não desvia o olhar, não perde o foco. Ele está presente, mesmo quando te sentes completamente só. Ele vê o que acontece nas sombras, ouve o que não consegues expressar em palavras, percebe quando finges estar bem, mas por dentro estás despedaçado. Quantas vezes já te perguntaste: se Deus está comigo, por que isto aconteceu? É uma pergunta dolorosa, mas profundamente humana. E a resposta nem sempre vem como esperamos. Mas há uma certeza inabalável. Ele não te abandonou. Mesmo no caos, mesmo na perda, mesmo nas lágrimas. Ele permaneceu ao teu lado. Constante, fiel, vigilante. Então, da próxima vez que o medo te assaltar, que a angústia te apertar, que a noite parecer interminável, repete para ti mesmo: Deus não adormece. Deus vê-me. Deus guarda-me. Porque precisamos de nos lembrar todos os dias que existe um Deus que não abandona, não se ausenta, não se desliga. Deus está contigo em tempo integral, em cada turno, em cada estação, em cada dor. Confia nisto.
Pode não parecer evidente agora, mas um dia verás que ele nunca se afastou do teu lado, e isto muda absolutamente tudo. Rodeamo-nos de sistemas de segurança, códigos, fechaduras, alarmes, tudo na tentativa de nos protegermos, não é verdade? Confiamos em tecnologias e mecanismos de proteção, em apólices de seguro e planos de contingência. Mas a realidade é que nada disto protege a nossa parte mais vulnerável, o coração. Nenhum sistema detecta a tristeza, nenhuma proteção bloqueia a ansiedade. Não existe fechadura que impeça a solidão quando ela decide entrar. Mas o Salmo 121 apresenta-nos uma declaração extraordinária. O Senhor é quem te guarda. E isto transforma tudo. Porque Ele não é um guardião distante que observa de longe. Ele não é um sistema automático de vigilância. Ele está próximo. Ele está presente. Ele guarda-te com um amor incomparável. E mais, Ele guarda-te porque te conhece. Ele sabe das tuas fragilidades, dos teus hábitos, dos receios que não partilhas com ninguém. Este guardião é pessoal. É aquele que não precisa que expliques nada, porque ele já sabe tudo. E mesmo assim não se afasta. Pelo contrário, aproxima-se ainda mais. Ele é como aquele amigo que se senta ao teu lado no meio do caos e diz: estou aqui, não vou sair. Deus guarda-te na entrada e na saída, quando partes e quando regressas. Guarda o que vês e o que nem percebes que precisa de ser guardado. Quantas vezes passaste por situações perigosas sem te aperceberes? Quantas vezes escapaste de algo prejudicial e atribuíste à sorte, mas era Deus. Era Ele a guardar os teus passos, a desviar caminhos, a afastar o mal, a proteger o que nem sabias que podia ser atacado. Acredita, muitas adversidades não aconteceram porque Ele interveio. E por vezes duvidamos disto, porque pensamos que se Deus estivesse realmente a guardar-nos, não teríamos sofrido. Mas ser guardião não significa isentar de lutas, significa proteção no meio delas. Deus é escudo, é refúgio, é consolo. Ele não impede a chuva, mas oferece um abrigo seguro enquanto ela cai. E por vezes, Ele é a própria mão que enxuga o rosto molhado depois da tempestade passar. Há um detalhe crucial. O Salmo diz: o Senhor é quem te guarda. Ou seja, não és tu que tens de garantir a tua própria segurança espiritual, emocional e existencial. Só precisas de confiar, entregar e permitir que Ele cuide. É desafiante, eu sei. Gostamos de ter o controle, de nos sentirmos fortes, mas deixar Deus guardar é um ato de humildade e fé. É dizer: eu não consigo sozinho, mas sei quem cuida de mim. Então, se hoje sentes que tudo à tua volta é inseguro, instável, frágil, lembra-te desta promessa. Deus é o teu guardião. Ele não falha, não se distrai, não abandona o posto. Ele está presente. E quando Deus é quem guarda, podes verdadeiramente descansar. Já sentiste aquele cansaço que parece consumir-te por completo? Como o sol escaldante no meio do deserto. É disso que o salmista fala quando diz que o sol não te ferirá dia nem a lua de noite. Parece uma bela metáfora, mas é muito mais do que isso. É sobre os dias opressivos e as noites solitárias. Durante o dia, a vida exige demasiado. É pressão no trabalho, são responsabilidades em casa, é o trânsito, é o ruído. É aquela infinidade de tarefas que precisamos de resolver sem tempo para respirar. E quando finalmente a noite chega, pensas que vais descansar, mas a mente não para. Os pensamentos continuam a 1000 por hora, recordando tudo o que correu mal, tudo o que ainda não conseguiste resolver. A noite traz o silêncio, e com ele vem o medo, a ansiedade, a insônia, os fantasmas interiores. E é por isso que esta promessa é tão poderosa. Deus está a dizer: eu vou proteger-te durante o dia, e vou cuidar de ti durante a noite também. Ou seja, é um cuidado integral. Deus é guardião no turno diurno da vida e sentinela na madrugada da alma. Ele sabe como o dia pode ser cruel e como a noite pode ser solitária, e Ele está presente em ambos. Quando o sol queima, Ele é sombra, refrescante. Quando a lua traz inquietação, Ele é luz suave que acalma. Há dias em que te sentes exposto, desprotegido,
como se estivesses a ser atacado por todos os lados. Mas o Senhor é aquele que coloca a sua mão sobre ti e diz: venha o que vier, aqui não passa. E por vezes, a batalha não é externa, é interna. Há pessoas que sorriem no meio da multidão, mas por dentro estão despedaçadas. Há quem esteja produzindo, trabalhando, cuidando de tudo, mas carregando um vazio que ninguém vê. Deus vê, e Ele não ignora isso. Pelo contrário, Ele é especialista em cuidar da parte que escondemos. A proteção de Deus é sutil e poderosa. Ele livra-te daquilo que não percebes, fortalece-te quando achas que já não tens mais força, consola-te quando pensas que ninguém vai compreender. E mais do que isso, Ele está disposto a caminhar contigo em cada fase deste processo. Não importa se estás num dia quente de pressão ou numa noite fria de dúvidas, Ele continua a ser Deus, continua a ser refúgio, continua a ser socorro. Então, se hoje estás cansado com a alma coberta de poeira de tantas batalhas, lembra-te que tens um Deus que não te deixa sob o sol escaldante da vida sem proteção, e que na noite escura, Ele não te abandona com os teus medos. Ele protege-te, abraça-te, sustenta-te, porque o amor dele não tem intervalo. É amor que cobre o dia inteiro. É cuidado que atravessa a madrugada. Descansa, Ele está a cuidar. Há dias em que acordamos e pensamos: hoje não vai ser possível. O corpo pode até levantar-se da cama, mas a alma permanece ali, deitada, sem coragem, sem vontade, sem qualquer energia. E não é exagero, não. Isto é real, é humano, é o tipo de experiência que quase ninguém menciona, mas que todos sentimos em algum momento. E é precisamente aqui que entra uma das verdades mais belas do Salmo 121. Não precisas de carregar tudo sozinho. A força de que necessitas não vem apenas de dentro, vem de cima. Vem daquele que não apenas compreende a tua fraqueza, mas escolheu amar-te mesmo assim. Ele é socorro presente na angústia, sustento na fraqueza, abrigo na vulnerabilidade. Fomos ensinados a esconder a fraqueza, a fingir que conseguimos, a sorrir para disfarçar. Mas Deus não se impressiona com performances. Ele não quer um espetáculo, Ele quer autenticidade. E se a tua verdade hoje é cansaço, é dor, é vazio, então entrega isso a Ele. Fala como conseguires, mesmo que seja num sussurro, mesmo que só consigas chorar. A oração mais poderosa muitas vezes não tem palavras, apenas lágrimas. Deus não espera que estejas forte para te aproximares. Pelo contrário, Ele vem no exato momento em que desabas. Lembras-te quando Paulo disse que, quando estou fraco, então é que sou forte? Isto acontece porque é na fraqueza que paramos de tentar controlar tudo e permitimos que Deus atue. É ali, no limite das nossas forças, que a força dele se manifesta de forma mais evidente. Se hoje te sentes fraco, cansado, exausto, acolhe a isso. Não te culpes, não te cobres. Deus está contigo exatamente onde estás, e não onde gostarias de estar. Ele é a força que te ergue quando a tua se esgota. Ele é o colo que te acolhe quando tudo parece demasiado. Ele é o Deus que te segura firmemente, mesmo quando te sentes prestes a cair. E sabes, há muita beleza nesta dependência, porque é nela que a relação com Deus se torna mais autêntica, mais profunda, mais sincera. A vida não exige que sejas invencível. Deus não quer que finjas estar bem. Ele quer encontrar-te onde realmente estás, e Ele encontra-te. Hoje, se tudo o que tens é um suspiro cansado, entrega esse suspiro a Ele. Isso já é o início da restauração. A tua fraqueza não te afasta de Deus. Pelo contrário, ela pode ser a ponte mais sincera entre ti e Ele. Respira. Permite-te ser fraco na presença de um Deus que é infinitamente forte e que escolheu amar-te exatamente como és, mesmo nos teus piores dias. Conheces aqueles dias em que tudo parece nebuloso? Em que olhas para a frente e não consegues ver nada com clareza? Como se estivesses numa névoa emocional, tentando adivinhar onde está o caminho. Se deves virar à esquerda ou à direita, se deves continuar ou voltar atrás. O Salmo 121 termina com uma promessa extraordinária.
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Isto significa que não importa onde estás ou para onde vais, Deus está contigo. Não há lugar tão distante que esteja fora do alcance do seu cuidado, nem momento tão escuro que esteja além da sua luz. Quando o caminho parece incerto, quando o futuro é uma incógnita, quando as decisões parecem impossíveis, há uma verdade que permanece. Os teus passos estão seguros nas mãos de Deus. Não porque o caminho seja fácil, mas porque o guia é infalível. Pensa nisto. O mesmo Deus que te guarda hoje já te guardava antes mesmo de nasceres e continuará a guardar-te por toda a eternidade. Não é um compromisso temporário ou condicional. É uma promessa eterna selada pelo seu próprio caráter imutável. Talvez hoje estejas numa encruzilhada, sem saber que direção tomar. Talvez estejas a enfrentar uma decisão que parece impossível. Talvez o caminho à frente pareça tão assustador que preferes nem olhar. Mas lembra-te, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada. Ele está contigo no ponto de partida, acompanha-te durante a jornada e espera-te no destino. Não precisas de ver todo o caminho para dar o próximo passo. Só precisas de confiar que aquele que te guia vê o que tu não consegues ver. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que está além da curva, além da montanha, além da névoa. E mesmo quando tropeças, porque todos tropeçamos, Ele está lá para te amparar. Mesmo quando te perdes, porque todos nos perdemos às vezes, Ele sabe exatamente onde estás. Mesmo quando o caminho parece impossível, Ele já preparou uma passagem que ainda não consegues ver. Então, avança com confiança, não porque o caminho seja claro, mas porque o guia é fiel. Avança com esperança, não porque saibas o que te espera, mas porque conheces aquele que já está lá. Avança com coragem, não porque não tenhas medo, mas porque sabes que não estás sozinho. O Salmo 121 não é apenas uma bela poesia antiga, é uma promessa viva para ti hoje. É um lembrete de que em cada passo da tua jornada, desde o amanhecer até ao anoitecer, desde agora e para sempre, o Senhor é quem te guarda, e nas suas mãos estás perfeitamente seguro. Chegamos ao final desta jornada pelo Salmo 121, mas na verdade é apenas o começo da tua caminhada com estas verdades, porque as palavras deste salmo não são apenas para serem lidas ou ouvidas, são para serem vividas, respiradas, experimentadas a cada novo dia. Quando o salmista declara que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, Ele está a oferecer-nos uma âncora para a alma, uma promessa que transcende circunstâncias, que permanece firme quando tudo o mais parece desmoronar. Esta não é uma promessa vazia ou um desejo piedoso. É uma declaração baseada no caráter imutável de Deus. O mesmo Deus que colocou as estrelas no céu e traçou o curso dos rios é o Deus que se preocupa com cada detalhe da tua vida. O Deus que sustenta o universo é o mesmo que sustenta o teu coração quando está quebrantado. Talvez hoje estejas a enfrentar montanhas que parecem intransponíveis. Talvez o sol da adversidade esteja a queimar-te impiedosamente, ou a noite da incerteza pareça interminável. Talvez os teus passos estejam vacilantes e o caminho à frente pareça obscuro. Mas a promessa permanece. O Senhor é quem te guarda. Não apenas hoje, não apenas amanhã, mas para sempre. Não apenas nas grandes crises, mas em cada momento. Não apenas quando te sentes forte, mas especialmente quando te sentes fraco. Leva estas palavras contigo. Guarda-as no teu coração. Repete-as quando o medo bater à porta. Sussurra-as quando a dúvida tentar sufocar a tua fé. Declara-as quando o inimigo tentar convencer-te de que estás sozinho. Porque a verdade é esta: nunca estiveste sozinho. Nunca estarás sozinho. O Criador do Universo escolheu ser o teu guardião pessoal. O Rei dos Reis decidiu velar pelo teu caminho. O Deus Todo-Poderoso comprometeu-se a guardar-te, desde agora e para sempre. Esta é a promessa que permanece quando tudo o mais passa. Esta é a âncora que segura quando as tempestades rugem. Esta é a verdade que sustenta quando as mentiras tentam derrubar-te. O Senhor é quem te guarda. Hoje, amanhã, sempre. Descansa nesta promessa.
Vive à luz desta verdade, caminha na força desta certeza e descobrirás que mesmo quando tudo parece desabar, tens um fundamento que nunca pode ser abalado. O Salmo 121 não é apenas um texto antigo, é uma realidade viva, é a tua realidade, hoje e todos os dias.